Fala pessoal, tudo bom? Bem, o intuito desse vídeo é ajudar aí quem está em dúvida na hora de comprar um celular da Motorola, entre os modelos que a Motorola lançou do Moto G5. Antigamente era só um modelo, né, nas duas primeiras gerações, depois cresceu para dois representantes e agora a gente na quinta geração já está contando com 5 representantes. Então eu dividi aqui a cor em dois, né, um tom de azul e um tom de laranja, porque a Motorola primeiramente lançou o Moto G5, em sequência o Moto G5 Plus. Aí passou um tempo, né, alguns meses, e ela lançou o Moto G5S e o Moto G5S Plus, que para algumas pessoas foi algo bom e para outras ruins. Então vamos lá. Se você está em dúvida em qual comprar, existe uma diferença relativa aí de preço entre eles e eu vou ajudar a explicar os pontos positivos e negativos de cada aparelho, né? Com base nas especificações e te ajudar a escolher, porque tem usuário que quer, por exemplo, um celular com bateria, tem usuário que quer um celular voltado para câmera. Eu, por exemplo, gosto de celulares com câmeras boas. Tem usuários que opta por desempenho, né? Então vou ajudar nesse quesito. E tem usuário que quer custo-benefício, que é um celular bom, que funcione e que tire umas fotos relativamente boas, que dê para jogar mais ou menos. Então o intuito desse vídeo é esse. Bom, começando pelo processador, o Moto G5 e o Moto G5S, eles têm o mesmo processador. Tanto o processador lógico, né, quanto o processador gráfico. Então o processador dele é um Snapdragon de 430 que tem 8 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.4 GHz e outros 4 de 1.1. Tanto o Moto G5 quanto o Moto G5S. O Moto G5 Plus já vem com o Snapdragon 625 de 8 núcleos de 2 GHz e um Adreno 506. E o Moto G5S Plus com o mesmo processador e processador gráfico. Então nesse ponto, em relação ao processamento, o Moto G5 e o Moto G5S, eles são iguais, assim como o Moto G5 Plus e o Moto G5S Plus. Em relação à memória, os três aparelhos aqui, né, G5, G5 Plus e G5S, contêm 2 GB de memória RAM. O único que contém mais é o G5S Plus, com 3 GB. Armazenamento é igual de todos, tá? Todos têm 32 GB de armazenamento interno. Varia um pouco a disponibilidade do usuário. Eu sei que o Moto G5S Plus vai ter um pouquinho menos de memória disponível para o usuário do que em relação aos outros. Por isso varia um pouco de aparelho para aparelho, porque muda um pouco questão de, apesar de ser da mesma fabricante, mas muda um pouco a questão do software da câmera e o Android em si. A tela deles, a do Moto G5 é o menor, tá? O Moto G5 é o menor, ele tem apenas 5 polegadas. E do Moto G5 Plus e Moto G5S tem 5.2 polegadas. A densidade da tela do Moto G5 é maior de todos. Então a densidade da tela dos pixels, né, de certa forma está relacionada à qualidade da tela. Só que isso não é uma regra necessária, tá bom? Não significa que ele é necessariamente melhor que a do Moto G5 Plus ou do Moto G5S. E a do Moto G5S Plus é que tem a menor densidade de pixels e a tela maior. Eu acho que aqui nesse ponto pode ser que o Moto G5S Plus deu uma pequena diferença na tela, notável em relação aos outros representantes, porque além da tela dele ser maior, a densidade de pixel é menor. Então aqui teoricamente, o Moto G5S Plus em relação à tela, apesar dele ser o mais caro da categoria, ele fica em último. Em relação à bateria, todos têm o mesma quantidade, né, 3.000 mAh, com exceção do Moto G5, que é 2.800 mAh. É claro que isso não significa que a bateria de um dura mais que do outro, porque a gente tem aparelhos com processadores diferentes, por exemplo, em relação ao G5 Plus e o G5. Então aqui pode ser que na prática dê um empate técnico. Em relação à câmera, a gente tem 13 megapixels no Moto G5, né, câmera traseira, com abertura de f2. Essa abertura, assim, quanto menor o f, né, o número de f, mais lente, mais luz entra na câmera. Então aqui é interessante, quanto menor, maior. Dual LED, filme em Full HD. O Moto G5 Plus ele tem 12 megapixels com 1.7
a abertura, então é melhor, né? Entra mais luz, foto noturna, você consegue fotos melhores. Dual LED ele filma em 4K. O Moto G5S ele tem 16 megapixels, abertura de f2, só é LED, não é um Dual LED, então aqui um ponto negativo. Além do f2, né? Não ser uma abertura tão interessante. A maioria hoje de celulares já um pouco mais caro já tem aí abertura de f1.9, 1.7 e filme em Full HD. E o Moto G5S Plus, ele tem aquela câmera dupla, que tem aqueles efeitos de profundidade e tal, Dual LED, e ele também filma em 4K. A abertura eu não sei, porque como é uma câmera dupla, se eu não me engano, uma é de 1.9 e outra de 2.2. Mas isso é um detalhe que eu teria que, se a pessoa tiver interesse, né, ver mais a fundo. Ambos têm 5 megapixels de câmera frontal, só que o Moto G5 e o Moto G5 S tem HDR, assim como o Plus, além do Plus ser 8 megapixels. Isso é bom, porque o HDR é um efeito que deixa as fotos mais nítidas, assim, podemos dizer. Então é um ponto positivo. E tem esse modo selfie que eu não sei exatamente do que se trata, mas acredito que seja um diferencial. Uma vantagem, aqui eu coloquei nos outros, que seria o que eles têm de oferecer a mais. Então, assim, o que é o plus desses celulares em relação a concorrentes, a eles mesmos? Então, os 3 modelos aqui oferecem o Gorilla Glass, o Turbo Power, né, que é aquele carregamento rápido, e o Moto G5 Plus, o 5 Plus e o 5S Plus, ambos oferecem TV também, tá? E agora os preços. Esses preços aqui eu peguei na internet, tá? Não significa que você não consegue encontrar mais barato. Eu já vi gente falando que conseguiu o G5S Plus por R$1.000 em lojas, tá? Então é um preço que eu peguei na internet. Enfim, pode ser que esteja mais barato, pode ser que esteja mais caro. A gente tem o Moto G5 por 703, o G5S Plus por 880, o G5S por 792 e o G5S Plus por 1.145. Tá, e agora vamos lá. Qual escolher? Com todas essas informações. Se você quer um dispositivo com custo-benefício, de cara, eu iria no Moto G5. Ele é um celular que tem um processador bom, tem 2 GB de memória, tem um armazenamento interessante, uma tela boa, uma bateria boa, a câmera é razoável. Claro, você não vai tirar fotos exorbitantes, mas vai quebrar um baita de um galho e você vai pagar apenas R$703, que é um valor relativamente acessível. Se você quer um celular já voltado para a câmera, eu escolheria ou o Moto G5 Plus ou o Moto G5S Plus. Ah, mas qual dos dois? Aí depende do que você quer. A vantagem do Moto G5 Plus é que ele tem uma abertura de 1.7 da lente. Eu já vi vídeos na internet que dizem que para situações, várias situações, o Moto G5 Plus tira fotos melhores, tá? Fotos normais. Por quê? Como assim fotos normais? O Moto G5S Plus ele tem aquela questão da câmera que tá aquele efeito de profundidade e tem uma grade angular maior. Então você consegue pegar mais, tirar uma foto com mais itens, né? Pegar um maior espaço na foto com uma foto. Então você consegue pegar um ângulo maior. Então aí depende do que você quer. De certa forma eu acho isso, tirando a parte da profundidade, mas existe um modo panorâmico no Moto G5S Plus, então, enfim, isso aí vai de gosto para gosto. Eu acho que em questão de câmera eu ficaria com o Moto G5 Plus ao invés do G5S. Eu não compraria em hipótese alguma o Moto G5S. Eu não vejo, ele é um Moto G5 um pouquinho melhorado. Por que um pouquinho? Ele tem um carregador turbo, tá? Turbo Power Gorilla Glass e uma tela um pouco maior. Não vejo sentido para você comprar esse celular por R$100 quase e pagar por um Gorilla Glass ou um Turbo Power. Talvez seja interessante se você tem esses R$100, né? Porque o Turbo Power de fato ajuda. Mas em custo-benefício eu não vejo onde ele se encaixa. Em desempenho, quero usar para jogo. Qualquer um dos dois, ou G5S Plus ou G5 Plus, qualquer um dos dois vai atender bem porque eles têm o mesmo processador,
processador gráfico, enfim. Então qualquer um vai atender bem. Bom, o intuito desse vídeo era tirar algumas dúvidas básicas. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais curto, mas é bastante informação. Acho que mesmo assim não falei tudo que tinha que falar. E se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa no comentário, eu tento ajudar, tá? Eu fiz só celular da Motorola, porque Samsung é ruim ou porque Lenovo é ruim? Não. É que já tem 4 modelos da Motorola e muita gente vem me perguntar em relação à Motorola. Se você quiser um em relação, por exemplo, linha J da Samsung, tem J5, J7, J7 Prime, J7 Plus, J7, J5 Pro, enfim, tem N representantes também, eu posso fazer. Então dê um like aí, né, pra me ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos, quem tem dúvida aí, manda esse vídeo, acho que vai ajudar bastante, tá? E até a próxima.